Falando do mercado de técnicos, bora falar do Vasco, porque o Vasco já acertou com seu novo comandante. Ele está de volta, Fernando Diniz, que teve uma passagem pelo Cruz Maltino em 2021, foi uma passagem curta, de apenas 12 jogos, e acertou com o Vasco até dezembro de 2026. A demissão do Carille, agora o acerto com o Fernando Diniz, foram 11 dias de negociação. As partes acertaram nesta quinta-feira os últimos detalhes que restavam e fecharam o contrato. Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco da Gama e chega com essa pressão toda. O Vasco levou de 4-1 agora na Copa Sul-Americana. Nunca um clube brasileiro havia sofrido 4 gols de um clube venezuelano. Enfim, então a situação não está fácil para o lado do Vasco da Gama e vai ter muito trabalho pela frente o Fernando Diniz, hein, Vamp? Vai ter mesmo, né? O time do Vasco é danadinho. E é um time que tem uma torcida fantástica, né? A história do Vasco é uma coisa linda. Diniz retoma aí, volta a trabalhar. Eu acho que ele até mudou a comissão técnica dele, não são os mesmos. Eu acho que só ficou 2 ou 1 do que era antes. Né? Vai ter trabalho com esse Vasco da Gama. O Vasco que tem chance. Eu acho até que o Vasco vai classificar. Tomou um sapeca de 4-1, mas olhando a tabela, no mínimo ele classifica em segundo ali. Ele passa de fase na Sul-Americana. E pelo Campeonato Brasileiro, né, o Diniz vai ter que organizar muito, mas o pior de tudo no Vasco está sendo a gestão, né? Estou olhando aí os programas de televisão, tá todo mundo criticando o Pedrinho, e o Felipe é o extremo, né? Rompeu lá com o Edmundo, que era do grupo deles, né? O Edmundo saiu do grupo. Quando eu falo do grupo, de WhatsApp, do grupo mesmo que fizeram para se eleger. O Edmundo agora dando declarações que o objetivo dele agora é tirar Pedrinho do poder na próxima eleição. Quer dizer, loucura. Os batidores do Vasco tá pegando fogo. Loucura. Pode vir, o Mauro ontem falou, pode vir o Euriquinho, como é? O Euriquinho, né? Que é o filho do Eurico. O Mauro ou o César, né? Falou, O Mauro Betti também fala, se fosse ele, eu falava que era ele, mas o outro Mauro. Programa de informação. O Mauro ontem falou. O importante é que a informação foi dada. O Edmundo falou que o objetivo dele agora é tirar os caras. E o Pedrinho sempre foi muito próximo, né, do Edmundo, enfim, agora os dois romperam mesmo na política do Vasco. É uma pena que não só no caso vascaíno, de 2 caras que eu adoro mesmo, Pedrinho e Edmundo, e respeito muito, são amigos mesmo, né? Porque da política, né? Eu repito, não só do Vasco, não só esportivo, mas na vida, né? E a gente soube, inclusive, desde 2018, até nas eleições, os rachas em grupos de WhatsApp por questões políticas, né? E aí, políticas administrativas, muito por tudo que aconteceu com a 777 e 171 quando chegar o Vasco da Gama, por tudo que rolou agora, por algumas escolhas, sim, infelizes do Pedrinho, que, insisto, dos ex-jogadores, estou aqui ao lado de um dos melhores comentários que eu vi, um dos que mais se prepararam para ser, mas é uma coisa que ele mesmo falava e está acontecendo na prática. Uma coisa é comentar, como a gente faz e eu faço há 35 anos, e outra coisa muito mais complicada é dirigir um time, dirigir um clube, né? E ainda mais na situação falimentar do Vasco lá desde 2008, quando o Edmundo ainda jogava, o Pedrinho ainda jogava, e tudo que rolou errado, né? E o Vasco teve um Roberto Dinamite, seu maior ídolo, seu maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, até montou equipes boas, foi campeão da Copa do Brasil em 2011, vice-campeão nacional naquela temporada, na Libertadores de 2012, só caiu para o Corinthians, então, campeão invicto da Libertadores. Então o Vasco teve 11, 12 com o Roberto, coisas boas, mas também teve coisas ruins do saudoso Roberto Dinamite, essa herança maldita trazida ou deixada pelo Eurico Miranda, muitos títulos também, grandes equipes, mas grandes dívidas, inclusive uma animosidade, uma aversão geral nacional contra a figura do Eurico, que, claro, esbarrava no próprio Vasco da Gama, de história maravilhosa, de história fantástica, da resposta histórica dos negros de São Januário, que está com 98 anos, do primeiro campeão brasileiro em nível continental, do sul-americano lá do Chile, do campeão da Libertadores 98, de tantas conquistas, mas lamentavelmente agora de tantas dívidas. Então aquela coisa que não é só responsabilidade do Pedrinho e de outros irresponsáveis que passaram pela presidência do Vasco ou até que tentaram fazer alguma coisa em uma situação falimentar. É complicado. Agora, a questão mais prática e mais objetiva e mais rápida. Diniz é o nome para o Vasco? Eu não tenho a menor ideia, cara. Assim, porque o Diniz é uma coisa, o Diniz é o cara que é vice-campeão paulista e sabe bem, então, o presidente Vampeta do Audax, para o ano seguinte ser rebaixado.
O Vinícius é o cara que é campeão brilhante e merecidamente da Libertadores de 23 pelo Fluminense e deixa o Fluminense no ano seguinte numa situação para lutar contra o rebaixamento, lutaria até a rodada final, salvo pelo Mano Menezes, assume o Cruzeiro, é vice-campeão sim da Sul-Americana, mas com outro aproveitamento muito ruim. O Fernando Diniz Futebol Clube no Brasileiro do ano passado teria sido rebaixado pelos pontos que mal conseguiu conquistar pelo Fluminense e pelo Cruzeiro. Não é para um time qualquer. Então assim, qual é a do Diniz? Eu não sei. Só sei que ele não merece ser demonizado muitas vezes por tudo que não acontece ou não rola no campo de futebol e também não merece ser tantas vezes insensato. Ele não pode ser nem incinerado, nem insensado nesse momento delicadíssimo. Ô Mauro, quando eu vejo assim, viu, Bruno? Os caras falam assim, sai o Calil e vem o Diniz, o perfil de treinadores diferente. Eu acho que os treinadores, eles têm que ter todos os perfis para trabalhar. Mas numa mesma temporada com o mesmo elenco? Eu acho eu acho que o treinador tem que estar preparado para saber o elenco que ele vai pegar. Se adaptar, né? Se adaptar. E no meio da temporada. Entendeu? Não, assim, você não pode pegar um zagueiro que dá bico e querer fazer que ele saia jogando por dentro. O Odivan vira o Mauro Galvão. Eu acho que os treinadores no Brasil hoje e no mundo, eles têm que se adaptar ao que tem. Plenamente. Hoje e sempre. Porque... Como um jogador pode jogar de lateral direito e pode jogar na esquerda, se adaptar em outra posição, o treinador tem que saber também fazer outras coisas. Por exemplo, um jogo daquele do Barcelona, o Barcelona só joga em linha alta, 90 minutos. Cara, recua um pouquinho ali, pago na bola, fecha a casinha. Quando tava 3-2, eu não vou chamar jamais um cara que é absolutamente genial. Não, mas ele só joga... Mas aquele chute que ele tá batendo na trave... Eu acho que em vez de arriscar o gol, eu acho que tinha que ser. Até porque eu ia mal, ele ia ficar 2 horas com a bola. Não chuta a bola, embora bateu na trave, sempre. Não, eu tô falando que treinadores e jogadores. Por exemplo, segura a bola, velho. Por exemplo, eu gosto muito do Luiz Henrique. O Luiz Henrique se adapta muito bem em tudo que ele vai. O Guardiola aprendeu a se adaptar. Os caras falam que saiu Dembélé ou que saiu Neymar, Mbappé e Messi, mas o Paris Saint-Germain parece que quebrou mentira. Tem vários jogadores ali caros, interessantes, titulares nas suas seleções. Lógico, a qualidade dos três aí a gente não vai discutir nunca. E a folha de pagamento do Paris Saint-Germain é 40% mais cara do que a Inter, que está no futebol italiano, e o outro está no futebol francês. Mas isso que você falou, eu entendo e eu concordo. Não dá pro técnico, assim, eu tenho minha filosofia, não vou abrir mão dessa filosofia, eu só vou jogar assim. Mas não pode mesmo. Talvez é isso que tá pegando, é isso que falta pro Diniz e pro Carille. Porque o Diniz é assim... Tudo pro Diniz. O Diniz é isso, o Diniz eu tenho as minhas ideias, não vou abrir mão das minhas ideias e vai ser isso e é cara, isso mesmo. O Hans Flick é isso, cara. De novo, é uma pequena coisa justinho, dá uma seguradinha. Eu tô falando que a culpa dele, é maravilhoso ver o Barcelona jogar, mas tem que ter o plano B, tem que chegar. Todo mundo. É isso, quando ele fala para o Carille, eu acho que o Carille esbarra numa limitação que ele não consegue ser tão propositivo ou tão ofensivo como ele gostaria, e ele já admitiu que gostaria, não consegue. O Guardiola, que é o Pelé dos bancos, conseguiu se adaptar em algumas situações, não é toda hora que vai ganhar, como a gente já falou nesse programa e devia falar sempre, mas é isso, tem o plano B. O Guardiola, por isso que ele é o melhor treinador do mundo, ele muda o estilo. O Ancelotti é o que se adapta muito fácil. O outro que evoluiu demais, exatamente. O Fernando Diniz se acertou com o Vasco da Gama, novo técnico do Vasco, contrato até o fim de 2026, Bruno Prado. O Diniz é a segunda passagem no Vasco, a primeira, o Vasco estava na Série B, foi em 2021 e o Vasco não subiu, ele até sai quando não tem mais chance matemática, e quando ele chegou já era difícil subir, dá uma melhorada quando ele chega, depois o time cai de novo e termina no meio da tabela. Nas duas vezes, aí é uma percepção, né? Não é uma informação, mas nas duas vezes acho que ele está atendendo mais assim, pedidos de amigos dele, de pessoas que ele gosta. Né? Na primeira vez, ele foi muito pelo Alexandre Pássaro, que tinha trabalhado com ele no São Paulo e estava no Vasco. Aí ele atendeu o pedido de um cara que ele gosta, que se deram muito bem no São Paulo ali juntos. E agora, acho que é um pedido mesmo do Pedrinho. Né? O Pedrinho... como comentarista, elogiava muito o Diniz, eles têm um ótimo relacionamento, né, até por essa afinidade também de pensamento. Então, acho que ele também vai muito pelo Pedrinho. O Diniz é um bom treinador, ele acaba sendo um dos maiores nomes nesse ponto de exageros que o Mauro falou, que a gente fala aqui quase todo dia, tudo muito exagerado, tudo ou é gênio ou é burro. E assim, o Diniz tem as características dele, que já funcionou bem em alguns clubes, não só no Fluminense, onde ganhou. Na minha opinião, por exemplo, no São Paulo foi bem, funcionou bem no São Paulo, funcionou bem no Fluminense, até certo ponto em alguns outros clubes também funcionou e em outros não andou. Mas é um bom técnico, é um cara que
pode andar, mas tem que entender. O Vasco, como instituição, de novo, aquilo que eu falei do Felipe ou dos técnicos do Flamengo, tem coisas que são do clube. O clube, hoje, Vasco da Gama, do jeito que está, primeira briga é não cair. Esse é o ponto. Se for esperar que o Diniz vai transformar o Vasco num super time, nem ele, nem ninguém vai fazer isso. Primeira briga é não cair. Depois, se der para pegar uma coisinha a mais, ok. Mas a primeira briga é somar ponto para não cair. E um detalhe importante que eu prometi aqui, desse retorno do Fernando Diniz, Vamp, se liga só. Fernando Diniz e Tchê vão voltar a trabalhar juntos. Sim. Eles tiveram um pequeno atrito. Pequeno atrito. Mas resolveram, Tudo bem. Resolveram, Na coordenação. Pequeno atrito. Quase ninguém falou na época de São Paulo. Quase ninguém Perninha. falou. E foram juntos vice-campeões pelo Audax, que foi o que levou pro Palmeiras a carreira. O Danilo Tietê deve muito ao Diniz. Óbvio que eu tô... foi mal naquele papo lá em Braga. Óbvio que eu tô ironizando, mas eles vão voltar a trabalhar juntos, Vamp. Essa relação. Não, ele já voltou, já fizeram as pazes já. Já faz pra que tempo. a gente vai voltar a falar sobre Vai. isso? Claro, Quando tomar 2 cacetes, os caras vão lembrar. É isso, até uma coisa que o Diniz me contou, ele já falou publicamente, não tem problema assim. Olha lá os memes, ó. Ele acha que ali a questão foi mais... Porque daí ele fala daquele jeito com os atletas. Você pode gostar ou não, mas os atletas sabem que é assim e entendem. E ok, o Tietê já conhecia ele. E como estava o estádio vazio Esse foi o ponto. A pandemia, deu para ouvir direitinho. Isso que o Diniz ele acha que aquilo fez um barulho anormal porque estava vazio e as pessoas O São Paulo ouviram. era líder. E aí também o jogador tem família, tem amigos, aí o filho vai na escola, o colega comenta, a mulher vai não sei aonde, a amiga comenta. E isso fica ruim, assim, pro cara. Mas se fosse fechado, não fecharam, ou no campo sem ninguém ouvir, não ia dar nada. O próprio Tietê já conhece o Diniz, sabe que é assim e entende e vai embora. Isso, acho que normalmente a maioria dos jogadores não se ofende com aquilo ali. O problema é quando vaza. Quando fica exposto, aí o cara... O ano passado, o Yuri Alberto com o Mano, foi infeliz, o próprio Mano já tentou... Que também, se ninguém tivesse ouvido, ia ficar de boa, não ia dar nada ali. E outra coisa que, na dúvida, o encerro assunto é o seguinte... 130% dos jogadores adoram o Diniz. Pode até não concordar com o futebol, mas várias vezes o jogador, quando ele sai, quase todo mundo com 10 jogos, campeão pelo Fluminense, trabalhos ruins dele que também acontece. No próprio Cruzeiro agora, o pessoal sente falta da pessoa. O grande mérito do Fernando Diniz, para mim, é mais pessoal do que outra coisa. Quase todo mundo gosta dele. Reconhece as qualidades, a inteligência dele, o trabalho, a paixão que ele tem pelo futebol, de ficar com a bola, às vezes até, aí é uma outra discussão, mas em termos de relacionamentos, o Diniz está muito bem com muita gente, até no encerramento da carreira do Vampeta, naquela história que você precisa contar sempre na Rua Javari, que é maravilhosa. Inclusive os jogadores da seleção, que são estrelas internacionais, a maioria gosta dele. O pessoal gosta dele. Neymar gosta muito dele. Com calma, essa história das que eu mais gosto. É um bom papo, vai dar certo lá, vai sofrer um pouquinho, mas vai dar certo lá no Vasco. Um pouquinho. Mas não vai sofrer, não? Não, mas eu tô falando, não, vai sofrer, infelizmente vai, mas acho que um pouquinho não vai. Eu não sei Pocão. Não sei se... Pocão. Cocão. Não sei se vai dar tempo dele ser regularizado, ter que ser registrado, enfim, mas o próximo jogo do Vasco nesse fim de semana é contra o Vitória, lá em Salvador. E o Vitória hoje é o 18º colocado com 6 pontos, o Vasco é o 14º com 7. Então é aquele jogo, o Coquinho falou aqui, é verdade. É jogo de 6 pontos, né? Porque o Vitória pode acabar ultrapassando o Vasco, pode colocar o Vasco na zona de rebaixamento, dependendo do que acontecer aqui na rodada.